dos grandes dilemas que nós enfrentamos nos nossos presbitérios são que muitas vezes o pastor é levado à igreja com uma expectativa muito grande. Ou seja, presbíteros e lideranças da igreja que convidam o pastor, o convida com uma expectativa muito grande. Mas nem o conselho sabe o que quer e nem o pastor sabe. Então, ao chegar lá, algumas dessas expectativas são frustradas na caminhada. Porque muitas vezes o pastor tenta implementar alguma mudança, o conselho quer que alguma coisa aconteça, mas não estão abertos às mudanças. Por um outro lado, o que mais a gente tem visto acontecer nesses anos é que, normalmente, nesse mundo que nós vivemos, de 10 em 10 anos ocorrem algumas coqueluches e que chegam às igrejas. Normalmente, eu posso contar para vocês, desde da década de 80 para cá, década de 80, uma coqueluche, a década de 90, outra, década de 2000 é outra, 2010 é outra, e eu estou agora... agora está surgindo uma outra que eu vou falar. Na década de 80, aqueles que já têm aí, como eu e o Raul, já alguns cabelos brancos, não, o Raul nem tem isso, cara, eu nem sei, né? A igreja nos anos 80, a igreja presbiteriana, nós estamos falando de igreja presbiteriana, certo? Então, quando eu me referi à igreja, eu estou me referindo mais à igreja presbiteriana. Ela era tradicional, todas elas. Quando eu falo tradicional, eu estou dizendo daquele culto que o instrumento era o órgão e o culto era aquele, né? 1 hora exata, 3 hinos, 3 orações, sermão de 3 pontinhos e o tríplice amém. E quando dava 59 minutos, o pastor descia do púlpito, iria para a porta da igreja para dar um cheirinho nos crentes. Nos anos 80, começou a bagunça santa. Nos anos 80, com alguns conjuntos que surgiram por aí, começaram a introduzir na igreja alguns instrumentos que naquela época era coisa do diabo. Nem vou falar da bateria, que a bateria entrou muito tempo depois, que foi a pior coisa. Mas e os instrumentos eletrônicos? Não, essa aqui é coisa de metaleiro, aquele negócio todo. Então, essa foi a primeira coqueluche. Nos anos 90, outra. E aí, nos anos 2000, outra, que eu não vou estar falando todas elas, porque senão nós vamos passar aqui falando nisso. E a última que passamos era aquela que chegou com o G12, que varreram e dividiu muitas das nossas igrejas, e era um negócio de tal que agora não pode ser mais grupo pequeno. Não, agora é célula, mas não pode ser com célula, é em célula, é celular. Aí virou uma confusão daquela. Eu carregar mais celular, quantos? Eu carrego 2. Não, mas não é dizer celular que eu estou dizendo. Não, a igreja é celular, não é com célula, não é grupo pequeno. E aí virou uma confusão tremenda. E sabe o que mais, o problema maior é que pastores estavam bem na igreja, ele normalmente ia para um congresso, e vocês já notaram que congresso, esses congressos, irmãos, que os pastores vão, quem fala nesses congressos? Vou dar a dica. Dá a dica. Para falar em congresso, você tem que dirigir carro importado, tem que andar com terno de marca, e chega lá falando de igreja de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. Aí ele chega e apresenta um negócio assim que parece que vai ganhar o mundo para Jesus. E os pastores que lá tem a igrejinha dele com 50, 60, 70, 100, 200, ele sai de lá sonhando alto, porque esses caras ganham para isso, eles ganham realmente para empolgar. O cachê deles é alto, é para empolgar mesmo. Ele sai de lá e fala assim, agora eu vou chegar na minha cidade, vou arrebentar, agora sim, agora chega lá, pá. Quando ele chega no conselho, em vez de arrebentar, ele sai arrebentado. No ano seguinte, mudam de igreja, porque ele não conseguiu nada, isso ele vai até o próximo congresso. E a gente vive esse problema. Então, queridos, nessa história toda, não vou me delongar muito, nessa história toda, eu volto dos Estados Unidos há quase 6 anos atrás,
E eu encontro, depois de 17 anos fora do país, eu chego e fico assustado com a igreja brasileira. Fico assustado com os colegas pastores que conviveram comigo aqui. E Deus vem nos direcionando de lá para cá, de ver. Ontem à tarde, terminou um dos retiros nossos do Sara, lá em Pontal do Paraná. Hoje o Mário me fez levantar 3:10 da manhã para pegar um voo para vir para cá. Eu falei, cara, não tinha outro voo mais tarde, não, tem logo 4 horas da manhã, né? E Cleiton sabe disso, que tem caminhado com a gente já há algum tempo. Um bom número de colegas pastores arrebentados, doentes, com burnout. Alguns já tomando antidepressivo, outros já querendo chutar o balde, já não aguenta mais. Com isso, a gente cria um presbitério que mais parece um sindicato, mas quase que parece um sindicato de presbítero, aonde se disputa os melhores pastores por melhores salários, aonde se tem algumas congregações ou igrejas decadentes para sustentar com tipo cabine de emprego para poder manter pastores medíocres e assim por diante. Isso é uma série de coisas. Então, quando pensamos em revitalização, e eu e o Mário trabalhamos isso com muito temor de Deus, e por isso que nós estamos aqui com pastores e líderes. E essa primeira etapa de 6 palestras, talvez na metade delas alguns já vão desistir e vão embora. Vão chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir o restante que tem para dizer. Porque, queridos, em revitalização, se não saírem pastores, presbíteros e liderança, seja diácono ou outros líderes, se não estiverem conscientes das implicações de uma revitalização, não se faz revitalização. Porque, sabe qual é a diferença entre plantação de igreja e revitalização? Vocês já pararam para pensar? Plantação é o seguinte: se você tem todo um projeto bem feito, bem arrumado, seguir todos os passos, certo? Não é? Durante 9 meses, a preparação do grupo base, aonde se lança a visão da igreja, onde se cria a filosofia de ministério, todas essas coisas. Depois de 9 meses, essa gravidez, ao lançar o culto público, isso a gente chama do nascimento da igreja. O nascimento do bebê, se a gestação for saudável, o bebê nasce, é só alimentá-lo, ele cresce normalmente, sem problema. Entre 3 a 5 anos, você organiza essa igreja com uma média de 200 a 250 membros. Na revitalização, é mais ou menos assim. Não assuste, é só o começo. É você chegar na UTI, pegar aquele velho que está lá, respirando por máquina, trazer para casa e cuidar dele. Mais ou menos isso. Mas então não vale a pena? Vale. Porque Jesus nunca desistiu da sua igreja. Uma plantação da igreja vai de 3 a 5 anos para ser organizada. Uma revitalização de igreja, bem iniciada, com pastores e liderança juntos, construindo-se um projeto de revitalização, ela demora de 7 a 10 anos de trabalho. Incansável. Foi isso que eu gastei na que eu revitalizei. Agora, conselho, presbítero, ouça bem o que eu estou dizendo. Se vocês quiserem revitalizar a igreja de vocês, e convidar um pastor, e o pastor tiver as características de um revitalizador, e ele aceitar o desafio de revitalizar, vocês terão que ter a consciência de que se vocês mandarem o pastor embora, na metade disso, vocês abortaram o projeto.
é jogar dinheiro no ralo ou no toalete e dar descarga. Tem que haver um casamento entre pastores e liderança de, no máximo, 7 a 10 anos. E aí vem uma dica. Olhe para a IPI do Brasil, que vocês são da IPI. Olha da IPI do Brasil. Veja os ministérios longos para ver se não são os ministérios mais bem-sucedidos. Ninguém faz ministério a curto prazo. A gente troca pneu a curto prazo. Né? Talvez a gente vai falar entre uma palestra e outra aqui, que revitalização é mais ou menos como consertar um avião com ele voando. Né? Esses são detalhes interessantes. Bem, então essa é a proposta das palestras, para que vocês saibam as implicações todas. No final da tarde de amanhã, nós precisamos dar um tempo a vocês, para vocês sentarem, não sei quantas igrejas vocês estão aqui representadas, ou quantas dessas precisam de revitalização, né? De sentarem e decidir. E agora, Zé, para onde vamos? Vamos tocar o barco ou não vamos? Ou vamos orar mais 30 dias, reunir depois e pensar se a gente vai fazer, não é? Um outro detalhe, antes de eu entrar na palestra. A pergunta que todos me fazem. Como eu sei se a minha igreja precisa ser revitalizada? Porque quando é que nós imaginamos que uma igreja precisa de revitalização? Se eu perguntar a vocês, fosse uma pergunta aqui, quando é que vocês acham que uma igreja precisa de ser revitalizada? Fale um pouco comigo. Vamos lá. Eu acho que se eu estou em dúvida, é porque já precisa. Normalmente, já que vocês não querem falar, não é? Normalmente, nos presbitérios, na cabeça de muitos, uma igreja só precisa de revitalização, primeiro, quando ela está perdendo membros, segundo, quando ela não pode mais pagar o pastor. Se a arrecadação caiu a ponto de não ser autossustentável. Isso está redondamente equivocado. Uma igreja pode ter 1000 membros, pode ter uma liderança fantástica, pode ter dinheiro a rodo e pode ter caderneta de poupança no banco. E ela precisa de revitalização. Mas Persini, você está ficando doido? Talvez, é doido, todo mundo diz que eu sou mesmo, então pensar não faz diferença nenhuma, não é? Não, irmãos, uma igreja precisa de revitalização quando ela perdeu a visão do reino. Como é que uma igreja perde a visão do reino? Quando ela se mesmeza. Quando ela passa a girar em torno dela, olhar para o seu próprio umbigo. Quando ela esquece de olhar da porta para fora. Quando você analisa os programas existentes nela, todos são feitos para crente. Para entreter crentes. Se você analisar o programa da sua igreja e todos eles forem para crentes, a sua igreja precisa de revitalização. Porque não faz sentido uma igreja existir para si mesma. A igreja, ela existe para os de fora. Se ela existir para si mesma, ela está prestando um desserviço ao reino de Deus. Tem mais. Nós temos exemplo disso na Bíblia. Vamos, só uma pincelada. Vamos pensar na igreja de Laodiceia. Os teólogos aqui, podem me ajudar. A igreja de Laodiceia era pobre? Não. A igreja de Laodiceia tinha gente? Tinha. A igreja de Laodiceia tinha culto? Tinha. Mas onde estava Jesus na igreja de Laodiceia? Para o lado de fora. E o pior, que estava para o lado de fora, a igreja ainda, além, ela estava tão ensimesmada, mas ela estava tão voltada para si mesmo, que Jesus batia e eles não ouviam. E Jesus fala assim, vocês pensam que são ricos,
vocês são pobres, miseráveis, nus. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei contigo. Queridos, muitas vezes nós olhamos para esse versículo para evangelização. Não, é igreja. Jesus está falando com igreja. Com igreja. Bem, a primeira palestra que nós vamos estar falando, compreendendo as mudanças ministeriais através da história da igreja. E aqui eu quero começar com uma ilustração que eu sempre começo. Os mais velhos, quem tem mais de 50 anos, levanta a mão, não precisa ter medo de dizer não, porque eu já tenho 61, não é? Quem tem mais de 50 sabe do que eu vou dizer. Como era uma oficina mecânica há 35 anos atrás? Vocês se lembram? Pode falar um pouquinho comigo? Como era? Começa lá. Os mais velhos aí me ajudem. Suja. O que mais? Macacão lá, né? Os irmãos, hoje, os mais novos, nem sabem o que é macaco, irmão, né? Pensa que os macacos estão por aí, né? O que mais? Como é que era o mecânico? Como é que era o mecânico? Cara cheio de graxa, normalmente aqueles caras assim, meio barbudão assim, né? Bigodão amarelo, tanto mascar fumo, né? Meio bebum. Sem informação nenhuma. O que andava pregado nas paredes da oficina mecânica antigamente? Sei por que os homens riram. Porque oficina mecânica não era lugar para mulher. Como é que é uma oficina mecânica hoje? Mudou? Hoje você nem sabe para onde leva seu carro. Você chega lá, encosta o seu carro, vai num lugarzinho assim, todo mundo vestido bonitinho. Hoje já as mulheres trabalham lá, não é? Assim, todo de guarda-pó, jalecozinho, computador, não é? É climatizado, pergunta o que tem, o que não tem, assuma, aí você entrega, você confia, você entrega a chave do carro, seu carro desaparece, tem uma salinha climatizada, com cafezinho, aguinha gelada, internet, e assim por diante, é ou não é? Agora eu pergunto, como é que era uma igreja há 35 anos atrás? Exatamente como é hoje. Estranho, não é? Não mudou nada. E tem algumas que não podem mudar a pintura. Você chega, é o mesmo púlpito que está aí desde 1900, dinossauro. Né? Banco desde aquele tempo. A pintura mesma, tudo é mesmo. O cara entra e sai, fica vovozinho e não muda nada. Se mexer. Poucos dias um irmão veio e falou assim, Pezinho, o que eu faço? Eu tenho um maldito de um órgão lá que ele já me fez pecar muito, mas não posso mexer naquela coisa. Eu tiro ele do lugar e é uma briga tremenda. Assim, eu vou te dar uma dica. Você não pode tirar de uma vez. Vai lá e empurra um palmo cada vez. Depois de 30 dias, tem uma porta do lado, tem escada? Tem. Depois de 30 dias, dá um chute nele. Aí você resolve o problema todo. Né? Então, vamos lá. Queridos, por que os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes? Essa é uma pergunta. Aqui está um grande dilema. O seminário não me ensinou a pastorear. O seminário é uma lástima e não ensina ninguém a pastorear. Pode formar alguns teólogos, mas não pastores. Quem me ensinou a pastorear foi um presbítero. Esse é muito interessante. A maneira com que aprendemos no seminário, os nossos sermões, simplesmente nós somos ensinados a informar os crentes a respeito dos princípios bíblicos. Por isso que ao sair na porta eles não lembram mais. Mas nós não pregamos para a transformação de vidas. Começa por aí. A maioria das igrejas cristãs atuais precisa fazer uma reavaliação radical do que é realmente o ministério cristão, qual é o seu alvo e objetivo, como ele se realiza e que parte todos cumprem a sua realização. Olha só, e eu estou dizendo que há uma necessidade de fazer uma reavaliação radical. Com isso eu estou dizendo de fazer uma análise séria, com temor de Deus,
debaixo de oração, com o joelho no chão, e não importar nenhum modismo que existe por aí. Queridos, o grande dilema é que a gente acha que a coisa que funcionou na igreja do vizinho vai funcionar aqui. Não, de maneira nenhuma. Cada igreja tem a sua vocação. E nós precisamos, é a primeira coisa, essa é a primeira coisa na revitalização. Você precisa sentar, ter cautela de que todos sentam-se em oração, em temor de Deus e façam uma reavaliação radical. Mediante essas perguntas que eu fiz, levanta lá 10 perguntas. A nossa igreja tem cumprido o propósito pelo qual Deus a estabeleceu. Nossa igreja está vivendo para si mesmo. Os nossos programas são voltados para nós mesmos. E faz uma reavaliação radical de tudo que acontece dentro da igreja. É isso que eu estou dizendo que tem que fazer, não é? Então, a maioria das igrejas precisa fazer uma mudança consciente, radical e consciente. Novamente, o que nós temos visto são modismo que nós importamos de um lado, do outro, para cá e para lá, mas não a mudança consciente. Consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Jesus. Olha só, o que é que eu estou dizendo com isso? A maior parte das igrejas que eu conheço, quase que na sua totalidade, elas existem para sustentar programas e estruturas. A maior parte do orçamento de uma igreja é gasto com estrutura. Nós somos ensinados a pensar em prédios, em bancos, em vitrôs, e etc. E além mais, em programas. Agora, do estabelecimento e manutenção, olhe para mim agora, que o que eu vou falar é sério. Ninguém consegue revitalizar uma igreja a menos que revitalize o pastor. Ou sua liderança. Não adianta pegar um pastor, ter um bom projeto de revitalização e enviá-lo a uma determinada igreja e dizer agora a sua tarefa é revitalizar essa igreja. Ele pode perguntar, mas o que é revitalização? O grande dilema é que nós fomos educados para fazer manutenção. Somos pastores de manutenção. Talvez vocês estão confusos assim, mas peraí, o que o presidente está dizendo? O que é pastor de manutenção? Então, vou dar uma dica para você. Né? Uma dica para você. Se o seu pastor prega, dá estudo bíblico, visita, aconselha, batiza, casa, enterra, ele é pastor de manutenção. E o que é que faz, então? E sabe que se botar um pastor desse na igreja, como é que é o nome dessa igreja aqui? Só entendi jardim. Ah, bom, isso é bom ainda, Bom Jardim. Qualquer pastor quer vir para cá. É Bom Jardim, não é? Supõe-se que essa igreja é uma igreja que precisa de revitalização. E o presbitério, então, juntamente com a liderança, eles querem fazer revitalização. Então, juntos, vamos fazer a revitalização do Bom Jardim, porque o jardim não está tão bom assim, não está produzindo muito. Então, a gente precisa que o jardim fique bom de novo, não é? Aí pega um pastor do presbitério e coloca aqui. Vai fazer manutenção. Manutenção não revitaliza a igreja. É muito simples. Supõe-se que o Raul tem um carro bonito lá, não é? O Raul gostou tanto desse carro, que ele comprou esse carro e disse assim, gente, eu não quero vender esse carro mais nunca. Enquanto eu viver, eu vou ficar com esse carro. Esse carro é maravilhoso. Eu vou fazer todas as manutenções no carro,
tudo que precisa ser feito na concessionária, porque eu vou ficar com esse carro pelo resto da minha vida. Daqui a 15 anos esse carro é novo? Mas ele fez toda a manutenção. Não. Daqui a um tempo ele não vai achar nem peça para o carro mais. É assim que acontece com as igrejas. Essa é a verdade. Então, há uma mudança aqui, consciente e radical, que a igreja precisa voltar e pensar em gente, em pessoas, não em programas ou estruturas. Precisa mudar do realizar programas para edificar pessoas. Esse é um outro problema. Assim como o seminário não nos ensinou a pastorear e nos fez pastores de manutenção, ele também teve um outro problema que ele causou para a igreja. Ele nos fez programadores. Querido, nós pastores somos excelentes programadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, depois de 30 anos de ministério, se pedir para eu fazer 10 programas para a igreja, eu não vou precisar mais do que um dia na frente do computador, eu sou capaz de criar 10 programas novinho em folha, com todos os detalhes, tudinho, não preciso nem de orar. Porque eu fui educado para ser programador. Agora, o que não me ensinaram foi edificar pessoas. Esse é o grande dilema. Então, nessa mudança radical e consciente, nós precisamos ter consciência disso, precisamos mudar. Se não estivermos dispostos a mudar, vamos continuar do mesmo jeito e vamos continuar morrendo. Há muitas igrejas que gostam de eventos, vivem de eventos e eventos. Agora, queridos, eu chamo evento. Evento. Evento tem um efeito de, tipo aquelas bexigas. Você traz, a nossa igreja está precisando de mexer um pouquinho, animá-la, precisamos de um fôlego assim, animar, né? Vamos empolgar um pouquinho esse povo, vamos trazer aí, fazer um evento no final de semana, vamos trazer um baita de um pregador aí, né? Então, hoje no Brasil, hoje o negócio aí é Hernandes Dias Lopes, né? Então vamos trazer, meu amigo, não tem nada contra ele, né? Vamos trazer o Hernandes Dias Lopes. A gente precisa fazer uma vaquinha, porque o cachê é alto, né? A gente tem que pagar aí dar um bom cachê para ele. Você é um pregador de massa, né? Prega no mundo inteiro, e o cara prega aí para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, está na televisão todo domingo, e aí você convida todo mundo. Vai vir aqui, isso aqui não vai, vocês vão ter que ir para um local, porque isso aqui não cabe, né? Vamos arrumar um lugar maior, aí vai vir, sei lá, 500 pessoas. Uau! Arrebentamos. 500 crentes de outras igrejas foram para lá, né? Evento é assim. O Hernandes vai embora. Aí vamos supor que se converte ainda pela graça de Deus, lá uns 5, 6. No outro domingo chega aqui, ele chega esperando que ele vai ver quem pregar. O Hernandes, que sabe a Bíblia de cor. Ele quase me humilha cada vez que ele vai pregar, né? E, de repente, quem está pregando? O Marquinhos está pregando. Feijão com arroz. Marquinhos nunca falou para 5 mil, 10 mil pessoas, não é? Nunca falou em grandes eventos. E aí aquele sermãozinho, feijão com arroz, que a gente come todo dia, né? Aí o cara fala assim, vocês me enganaram. Vou voltar aqui não, quero é aquele. Quero aquele. Fala assim bonito, né? Pomposo, usa aquelas palavras difíceis que ninguém entende, né? Cara, esse é evento. Passou, acabou. Então nós precisamos, além disso, treinar pessoas. De preencher lacunas para treinar novos obreiros. Eu usei a palavra obreiros e a minha tendência, já de uns dias para cá, é tentar mudar. Eu não achei outra ainda. Mas, para não repetir pessoas, eu usei obreiros. Mas não pega bem no nosso meio. Eu preciso descobrir um outro. Se vocês encontrarem, vocês me avisam, vocês me emprestam ela. Por que eu estou dizendo isso? O que eu quero dizer com preencher lacunas? Como é que os ministérios surgem nas nossas igrejas?
da necessidade. Aí o conselheiro fala assim, sabe, pastor, eu estou um pouco preocupado com os jovens, né? Os jovens estão meio soltos, sabe, eles estão aí meio sem fazer nada, aí já estão querendo andando por aí, esses dias eu já vi um jovem num lugar meio suspeito, lá assim, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para o jovem, entreter bode, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa, lacunas. Então aí a gente vai pensar, a gente pensa o quê? Não, antes disso, a gente pensa no quê? Programa. Somos programadores. Já pensamos lá, vamos fazer um culto de sábado aqui, vamos trazer o Cleitinho aqui para tocar, fazer uma bagunça santa entre esses. A gente cria programa. E aí a gente preenche lacunas. Tudo disso. Do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Olha, vocês têm tempo de hoje para amanhã, procura na Bíblia. Em que lugar na Bíblia, principalmente no ministério de Jesus, aonde vocês descobrem que é papel do pastor resolver problema? Pastor que fica gastando tempo para resolver problemas, não tem tempo para fazer o que é importante. Problemas, vocês já notaram? Queridos, problemas sempre tereis convosco. Jesus disse isso. Pastores estão aqui, sabem disso. Se você sabe disso. Raul tem quase o mesmo tanto de ministério que eu, o passado, né? Se ele ficar 10 anos na igreja, ele sabe quais são os problemáticos, que eles nunca deixam de ser problemáticos. É verdade, não é, Raul? Ninguém resolve nada. O cara é problemático sempre. E eu ainda muitas vezes cria problema para o pastor ainda, porque foi assim que fizeram comigo. Né? Você não resolve. Mas, na verdade, a gente precisa ajudar as pessoas a progredirem, a crescerem. Se elas estão com problema, isso é por causa da imaturidade. Então, em vez de resolver problema, nós precisamos ajudá-las a crescerem na fé em Cristo Jesus. Do engajar-se em administração para engajar-se em ministério. Esses são fatores que precisam ser feitos. Agora, vamos para... Nossa, cara, são 9 horas, eu estou indo no primeiro. Entrou agora no primeiro, hein? Vamos lá, vou correr um pouco mais. O que aconteceu com a igreja, queridos? Por que tudo isso aconteceu com a igreja? Exatamente por isso. Hoje, desde o século IV, o pastor como um clérigo provisor de serviço. O que aconteceu no século IV? Até o século IV, quem pastoreava a igreja? Onde que eles eram instruídos? No século IV, quando o imperador deixou de perseguir a igreja e declarou que todo mundo era cristão, ele profissionalizou o clero. Ele criou uma casta, agora que eram santos, e somente eles podiam fazer o serviço religioso. Em outras palavras, ele roubou, tirou, saqueou o sacerdócio universal dos crentes, os dons que os crentes tinham, e concentrou em um homem. Botou nele uma batina preta, uma bata preta, que até hoje é usada. Muitas vezes você vê que você chega numa igreja assim, você vê o Batman lá atrás do púlpito, né? O cara aí, aquela capona preta, colarinho clerical, quando ele levanta a mão assim, para dar a bênção, parece o Batman lá, aquele morcegão, né? Isso veio de lá do século IV. Aquela capa faz o cara especial. E aí criou-se o templo, não tinha templo até o século IV. Cria-se o templo, e aí coloca isso aqui, porque o santo homem não podia ficar no mesmo nível dos pobretões, dos pecadores. Deu a ele uma auréola de santo. E agora ele recebia para poder fazer o trabalho que os santos faziam. E isso trouxe um problema muito sério. Vamos ver aqui um pouquinho da sua função como pastor clérigo. Nesta maneira de pensar sobre a vida e o ministério da igreja, o papel do pastor é cuidar da congregação e alimentá-la.
Então, isso aqui é bem definido. O pastor, como clérigo, esse era o papel dele. Segundo, alimentar o rebanho por meio de seus sermões dominicais e a administração da ceia do Senhor. Foi por aí que os presbíteros não pôde mais ministrar a ceia, agora somente os santos pastores, né? Organizar e realizar reuniões de domingo, entendida como um tempo de adoração para a congregação. Vamos mais, isso aqui vocês sabem. Então, realizar cultos ocasionais para atender diversos propósitos, como batismo, casamentos e talvez cultos para visitante. Aconselhar pessoalmente os membros da congregação, especialmente em tempo de crise. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Isso aqui é lá do século IV, não é agora não. Veja só onde nós estamos. E este é um modelo que surgiu no século IV em diante e que tem estado presente em nossas igrejas reformadas. Este ministério parece ter alguma vantagem. Vamos ver alguma vantagem desse ministério? Coloca acertadamente a pregação da palavra no centro do ministério. É ou não é? Nós, reformados, nos orgulhamos disso, né? Normalmente, o púlpito numa igreja reformada, ele está no centro, e muito dele tem aquela Bíblia assim de 1,5 m, aberta aqui, para mostrar que é a centralidade da palavra. Né? Isso é verdade, nós podemos ter mesmo. Reúne toda a congregação como uma família aos domingos, para oração, louvor e pregação. Né? Então, agora, no entanto, há também desvantagens reais e óbvias que acompanham essa abordagem. Infelizmente, primeiramente, o ministério que acontece na congregação ficará limitado aos dons e à capacidade do pastor. E cada vez que você vai tentar fazer alguma coisa fora disso, você tem aquele que fala assim, pastor, mas a gente paga o senhor para isso. O senhor é pago para isso. Né? Queridos, a gente já ouve tanto nisso. Eu lembro uma vez que o tesoureiro chegou e disse assim, Pezzini, eu queria deixar esse envelope para você fazer o depósito dos dízimos. Eu falei, não, você que é o tesoureiro, não sou eu. Mas eu não tenho tempo. Você está dizendo que eu fico à toa, que eu não tenho tempo? Que eu tenho tempo? Quem diz? Pastor, acha que o pastor não tem tempo, fica aí, assistindo televisão durante o dia, joguinho de futebol. Alguns ficam mesmo. Ou então fica zanzando de carro, procurando coisa para fazer, esperando o telefone tocar. E assim por diante. Quão eficiente ele prega e quantas pessoas ele pode conhecer e aconselhar pessoalmente? Queridos, não existe segredo para crescimento de igreja. Não existe segredo. O grande dilema é que o pastor precisa ser muito bom, precisa ter muita energia para conseguir pastorear 200 pessoas. Com 250 pessoas, ele já começa a ficar doente, já começa a ficar estressado, já começa a ter problema com os filhos, com a esposa, quando o casamento já não vai para o pau. E aí, mas nossa igreja, ela encostou na barreira dos 200 e não passa, é claro. Está em cima de uma só pessoa, como é que ela vai crescer? Esse é o grande dilema. Então, nesse modelo, torna-se muito difícil para a congregação crescer além do espaço que ocupa em seu prédio. Normalmente, não passa de 150 a 250 membros. Por exemplo, aqui vocês limitaram o crescimento da igreja. Esse é o grande dilema. Quantas cadeiras tem aqui? 100. Então, vocês têm uma igreja de 100 membros. Mas a gente queria que essa igreja chegasse aqui em Renner. Mas como? Só se vocês derrubarem esse prédio. Percebe-se? A gente limita quando a gente constrói, quando a gente faz essas coisas, a gente vai limitando os espaços e a gente fica sempre sofrendo com isso. Talvez o mais impressionante desvantagem desta maneira de pensar sobre o ministério é que ela se alimenta de uma incentiva, e ela alimenta e incentiva a cultura de consumismo que já é abundante em nossa cultura. É o consumismo religioso. São os consumidores de Deus, os sanguessugas. Né? O indivíduo que vem, quer ver o templo limpo,
a cadeira no jeito para ele. Se tomarem a cadeira dele, tem aqueles que já até compraram a cadeira dele. Senta aí na primeira cadeira da segunda fileira e ninguém tirar. Se chegar, tem um cara lá, ele fica de pé até o cara sair para ele sentar. Né? É assim? E aí, se o sermão for longo, ele critica, se for curto, ele critica. Se o louvor for longo, ele critica, e assim vai. Então, são os consumidores de Deus, ou seja, transformaram Deus em um supermercado. Né? Passa com um carrinho assim, não satisfaz mais, tem que ir para outro supermercado. Né? Então, é assim por diante. E essa cultura religiosa que nós criamos, a gente alimenta isso, irmão. Nós, pastores, infelizmente, nós somos os mais incentivadores de consumidores de Deus. Precisa mudar. Nada é responsabilidade do consumidor, já notou? Apesar de todas as suas virtudes históricas, a abordagem de pastor como um clérigo diz alto e claro aos membros da igreja que eles estão ali para receber e não para dar. Eu posso dar um exemplo disso. Muito simples. Como é que a gente descobre o bom cristão na nossa igreja? É aquele que não falta em nenhum trabalho e dá o dízimo. É ou não é? Esse cara já pode ser eleito presbítero. Ele não falta na igreja, todos os trabalhos ele está, né? E ele contribui financeiramente. Nós não perguntamos, posso dizer mais, é que meu tempo não permite, né? Mas como é que nós analisamos as pessoas para receber para batismo e profissão de fé? Quais são as perguntas que nós fazemos? Todas elas são de ordens teológicas, doutrinária, cognitiva. Nós não perguntamos se o cara que está sendo recebido por batismo e profissão de fé, se ele bate na mulher ou apanha dela. Como é que ele é pai ou mãe dos seus filhos. Se ele mente. Até pastor anda mentindo por aí. Se ele tem dívida na cidade, como é que ele cuida do dinheiro? Se ele administra, se ele é um tio Patinhas. Aliás, para falar em tio Patinhas, né, a avareza, muitas vezes ela é até elogiada nas nossas igrejas. Aquele indivíduo, ele é avarento, não, mas o cara faz a coisa acontecer. É tio Patinhas. Precisa de Cristo, precisa ser transformado. Mas isso não importa para nós. Porque a gente está criando consumidor mesmo. Não é? Esses são detalhes interessantes. Como modelo, essa abordagem tende a produzir consumidores espirituais e não discípulos ativos de Cristo. E muito facilmente funciona apenas em modo de manutenção. Pastor como diretor executivo. Essa é a segunda coisa que surgiu. Não é? É interessante que esse modelo do pastor executivo, ele apareceu naquele movimento de crescimento de igreja que houve no Fuller, com McGraven e Peter Wagner. Eles preocupados com a igreja, que não crescia, perdendo números, e queria saber o que podia fazer para salvar as igrejas que estavam em decadência. E eles tiveram boa intenção. A intenção era boa, eles eram homens crentes e etc. Só cometeram um grande erro. Em vez de ir para a Bíblia e buscar os princípios bíblicos, né, para a igreja crescer, foram para o mundo corporativo. E buscaram do mundo corporativo princípios de liderança e de crescimento e trouxeram para dentro da própria igreja. Funcionou. Né? Então, com essa, em 1980, foi então a resposta direta à visão reformada evangélica do Ministério de Vida Eclesiástica. As pessoas entenderam que não davam para continuar com o Ministério de Manutenção e começaram a pensar em como poderia ser tratadas. E algumas mudanças ocorreram. Então, vamos lá. O pastor continuou sendo visto como um clérigo. Nada mudou. Seu papel se tornou mais focalizado em liderar a congregação como uma organização com alvos específicos. Ele ainda era um pregador e provedor de serviço pastoral, mas era também um líder gerencial, responsável por fazer todas as coisas acontecerem em grande escala. Se a igreja tivesse que crescer, o pastor tinha de aprender a diferença entre gerenciar uma pequena loja com um único negócio e gerenciar agora, está errado lá, uma loja de departamentos com muitos empregados e inúmeros serviços. Em outras palavras, ele era aquele indivíduo que chutava o escanteio,
corria na área para cabecear, pegava a bola no fundo da rede, levava, fazia tudo. Agora ele já não é mais esse indivíduo. Ele agora é um líder e ele tem sobre si alguns caras que são pagos, profissionais pagos para fazer o trabalho. Normalmente transformar essa igreja numa vitrine, para atrair pessoas. Então, normalmente escolhe um bom músico, paga ele, para ele fazer todo o trabalho agora as músicas, transformar isso aqui num palco bonito, né? Deixou de chamar púlpito, e etc. E assim por diante. Tem agora um indivíduo para todas as coisas. Pastor agora tem um pastor só para visitação. É pago só para ficar de casa em casa visitando, e etc. E assim por diante. E aí eles vão formando uma equipe grande para isso, né? Então, veja lá, o foco do domingo mudou em direção a um modelo atrativo, com o tipo de música, decoração e pregação que seria atraente aos visitantes e novos frequentadores. Tudo isso mudou com a única intenção de atrair as pessoas. Né? Em vez dos cultos ocasionais, o movimento de crescimento da igreja produziu uma revolução de programas e eventos, tanto para os membros da igreja quanto para os de fora. Desde cursos, programas evangelísticos, eventos e evangelização planejados para atrair não cristãos. Parece que é interessante. Se a igreja devia crescer, sua vitrine precisava ser muito mais apelativa ao mercado-alvo. Este modelo que se originou de um desejo piedoso de remover obstáculos culturais desnecessários que impediam ouvir a palavra de Deus. Então, numa igreja de 500 membros, como poderiam os membros ser conhecidos e cuidados? Precisaria fazer alguma coisa. Para isso, era impossível, até por causa dos diversos programas que ela tinha. Então, surgiram os grupos pequenos, nos quais os membros poderiam ter um núcleo de relacionamento pessoais, pelos quais poderiam ser conhecidos e cuidados. Então, tudo isso surgiu para essa realidade. E uma das principais virtudes e vantagem de abordagem do crescimento de igreja tem sido sua promoção do envolvimento congregacional. Esse é um dos principais discernimentos do movimento. Se você quer que alguém congregue em sua igreja e se sinta parte do lugar, ele precisa ter algo para fazer. Dê algo para ele fazer. Não é? Então, a pesquisa de crescimento de igreja nos diz que, se você achar alguém, um papel, e dar a ele para fazer, ele permanece na igreja e assim por diante. Então, agora, vamos ver um pouquinho do aspecto negativo. Tem sido que, para todo o crescimento em números e em envolvimento, muitas igrejas que adotaram esta abordagem têm aceitado também os pressupostos consumistas de nossa sociedade. Sucesso tem sido alcançado por oferecer um produto mais atraente e grandemente apelativo, porém o resultado nem sempre é o ministério mais dedicado à palavra e, por conseguinte, mais crescimento espiritual. Estatística para vocês verem. De uma igreja tradicional, numa igreja de manutenção, 5% dos membros são envolvidos em algum tipo de ministério. 95% são consumidores. Nesse tipo de igreja, saiu de 5% para 15%. Por quê? Porque, normalmente, a maior parte desses que estão envolvidos são profissionais pagos. Porém, ainda permanece 85% de consumidores. A pergunta que eu faço é essa: onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os discípulos de Jesus? Então, crescimento espiritual genuíno. Agora esse é o terceiro ponto. Então nós vimos pastor clérigo, que é o pastor de manutenção, pago para fazer o trabalho. Pastor executivo, certo? Que é aquele que surgiu no século XX, com Peter Wagner, McGraven, e aí trouxe o que chamam de pastor executivo. Deixa eu só dar uma palavrinha aí, estou correndo muito e vai ficando coisa para trás importante, né? Esse modelo chegou no Brasil apenas há 20 anos atrás. E chegou, e há pouco tempo tem se chamado igreja missional. Só que de missionalidade tem muito pouco. Então, em vez de missional, eu tenho chamado de atracional. Igrejas que conseguem atrair mais gente,
enchem o templo com mais facilidade, mas não transformam membros em discípulos. Falham porque a contagem se dá por culto. Normalmente essas igrejas têm uma celebração no domingo, ou duas, mas todo o foco está no culto, que é onde eles têm a vitrine. E ninguém sabe para onde vão essas pessoas durante a semana. Nem sabe se elas leem Bíblia ou oram. Porque se conta a quantidade de pessoas que estiveram presentes no culto. Então eu chamo de atracional, em vez de missional. Tanto é que eu escrevi um artigo esses dias e tentei mudar o nome, né? Não usando nem a palavra missional mais. E talvez, naquele eu usei a palavra transformacional. Não sei se está certo ou não, mas o que eu quero dizer é que ainda o Evangelho, eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação de vidas. Se o Evangelho, se a minha mensagem pregada aos domingos não estiver transformando vida, existe alguma coisa errada. E eu tenho certeza de que não é com o Evangelho. É com o Evangelho que eu prego. É com a minha mensagem. Então, nós precisamos trabalhar isso. Então, agora vem a nossa proposta na revitalização. Se você quiser revitalizar uma igreja, além de uma análise radical, consciente, mudanças naqueles pontos que eu coloquei, você precisa pensar em um modelo pastoral para o momento em que vivemos. Porque, queridos, no século XVI nós tivemos uma reforma. Mas a reforma que tivemos no século XVI é uma reforma teológica. Desde o século IV, quando nós tivemos essas mudanças, nunca mais ocorreu e nunca teve uma mudança eclesiológica. A gente precisa repensar a nossa eclesiologia. Né? Esse é um fator interessante. Então, deixa eu passar aqui, que o tempo está aí, né? O pastor como mentor. Então, não como clérigo e nem como executivo, mas o pastor como mentor. Crescimento espiritual genuíno surge apenas quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao coração das pessoas. Concordam comigo? Concordam que isso é verdade? Segundo, todos os cristãos têm o privilégio e a responsabilidade de falar diligentemente da palavra de Deus uns aos outros e aos não cristãos como meio pelo qual Deus opera esse crescimento. É verdade ou não é? Concordam comigo? Então vamos lá. Se estas duas preposições... Opa! O que aconteceu aqui? Aqui. Se essas duas proposições fundamentais são verdadeiras, que vocês concordaram comigo, precisamos de um quadro mental diferente da vida eclesiástica e do ministério pastoral, um quadro em que falar diligentemente da palavra de Deus seja central e no qual os cristãos sejam treinados, sejam equipados para ministrar a palavra de Deus uns aos outros. E aqui eu estou trazendo a Efésios 4. Eu não vou entrar lá agora por causa do nosso tempo, mas nesse ponto eu gasto muito tempo com Efésios 4. Mas depois, se vocês optarem por fazer a revitalização, a gente vai entrar nesse ponto com muito cuidado, que é Efésios 4. Que está ali. Então, veja bem, nesta maneira de pensar, o pastor é um pregador, claro, dedicado, que molda e direciona todo o ministério por meio de sua pregação bíblica. Isso é essencial e fundamental, mas, crucialmente, o pastor também é um mentor. É um mentor. Sua tarefa não é apenas prover serviços espirituais, nem fazer tudo no ministério. Sua tarefa é ensinar e treinar a sua congregação por sua palavra e sua vida, para se tornarem discípulos que fazem discípulos de Jesus Cristo. Aliás, por causa do tempo, não vou entrar nisso, mas seria interessante a gente pensar aqui, olhar na Bíblia qual é a função pastoral segundo a Bíblia. Porque aqui eu estou trazendo a segunda função pastoral,
Mas é bom pensar na primeira. Quem sabe numa dessas palestras a gente coloca isso aí. Então, isso vocês precisam entender. Guarde isso. Está sendo filmado, ouça isso depois. Precisa pensar nisso. Né? Neste modelo, há uma dissolução radical da distinção leigo e clérigo. Não é ministério e ministrado, mas o pastor e seu povo trabalhando em parceria íntima em todas as formas de ministério da palavra. Queridos, aí, Efésios 4, eu só quero dar uma pincelada. A diferença, aí os irmãos pastores que sabem grego, dê uma olhada no versículo 7, quando o versículo 7 fala de dons, está falando dos dons espirituais, como em Romanos, Coríntios, etc. Mas no versículo 11, a palavra é diferente. A palavra grega é totalmente diferente. Quando diz que Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são dons. Não são dons. Na verdade, o texto ali diz que Deus deu eles para a igreja. Não são dons dados à igreja, mas são eles que são dados à igreja com uma única finalidade: equipar os santos para a obra do ministério. E aí, obra de ministério, a palavra é diaconia. Diáconos. Esse vale a pena fazer um trabalho nesse texto. Então, treinamos pessoas para serem contribuintes e servos, não espectadores e consumidores. A congregação se torna um ajuntamento de discípulos que fazem discípulos na presença de seu Senhor, encontrando-se com Ele, ouvindo a sua palavra, respondendo a Ele em arrependimento, adoração, fé e discipulando uns aos outros. Isso é o resumo de Efésios 4. Esse é trabalho nosso. Pastores precisam aprender a fazer isso. Não fazer manutenção. Esses são trabalhos que só nós podemos fazer. Onde o pastor é o mentor, haverá o foco em pessoa, ministrando a pessoas. E não em estruturas, e não em programas, e não em eventos. Acontecerá a evangelização? Sim, acontecerá a evangelização, mas não haverá evento de evangelização. Você não viu em nenhum lugar na Bíblia os discípulos dizendo assim: olha, vamos agora, nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer um culto ao ar livre, não é? Nós vamos trazer um cara aí para pregar sobre evangelização, 4 leis espiritual, sei lá, alguma coisa assim. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não existe. A evangelização acontece por uma única razão. Acontecerá a evangelização à medida que discípulos alcançam pessoas ao seu redor. Em seus lares, entre seus parentes, em suas ruas, locais de trabalho, escolas e assim por diante. Agora, sabe o que acontece na igreja de manutenção? Quando o crente faz muito numa igreja de manutenção, é convidar o vizinho para vir para a igreja. Vamos lá, meu pastor ele é tão bonzinho, ele fala sempre sorrindo, você vai ver. Ele é um homem de Deus, vai lá para você ver. Agora, culto, irmão, culto é feito para crente, só crente sabe adorar, só filho de Deus adora. Esse é um fator interessante. Então, nesta abordagem, o cuidado pastoral está também alicerçado em discípulos, sendo treinados a cuidar de e a discipular outros cristãos. Não é? Aí tem um quadro, depois a gente pode voltar aí, mas como o tempo se foi, a gente para por aqui. Eu falei mais do que devia. Está aberto, Raul, para perguntas, questionamentos. Vamos lá, alguma pergunta? É o seguinte, como o senhor disse no começo, que o seminário ele não ensina a ser pastor. Não. É verdade. Eu concordo plenamente com isso, né? E eu vejo o seguinte, quando a pessoa vai para o seminário, é porque ele tem um chamado de Deus para ser um pastor, né? Então, se ele tem aquele chamado, o seminário só lhe dá uma ajuda para ele em um certo outro assunto lá, para ele, mas ele já tem aquele chamado de Deus de ser um pastor. E nós deveríamos rever isso, que muitas vezes a pessoa vai para um seminário, ele faz um seminário, mas ele não tem um chamado para ser pastor. Depois o senhor pode me responder sobre isso, porque hoje, muitas vezes, a gente vê no conceito da nossa igreja, falando da nossa igreja, pessoas que pregam, mas ele não tem aquela unção do Espírito Santo, aquela
exige da pessoa, talvez um preparo espiritual, entendeu? Aí você vê, por exemplo, hoje, a pessoa não tem aquele, digamos assim, não tem um ânimo, vamos dizer dessa palavra, eu não estou conseguindo achar outra palavra, né? Porque não tem um preparo espiritual para estar na frente de um culto, para trazer a palavra, porque muitas vezes, hoje, né, nós estamos falando aí, né? Eu ainda sou daquele que creio ainda que o Evangelho é um Evangelho que transforma a vida das pessoas. Então, quando tem que ser pregado, ele tem que ser pregado para ser transformado na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós estamos pregando para agradar certas pessoas, não para ser transformado. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, sobre essa condição de nosso pastor hoje, que o presbitério deveria rever quando a pessoa se forma como pastor. E ele ser um pastor mesmo, ele não é um pastor. E talvez ele se formou, mas ele não tem condições de ser um pastor. Às vezes joga ele numa igreja, para ele tomar conta de uma igreja, por exemplo, a igreja não vai para frente, porque ele não tem, ele tem o título de pastor, mas ele não tem aquele chamado. O presbitério não teria que cuidar dessa parte? Bom, é muito complexa essa pergunta e gastaria muito tempo para tentar fazer isso. A primeira coisa é que não é fácil trazer mudança em nossas estruturas. Né? Não é fácil. Se fosse a gente mudaria, né, Marquinhos? Segundo fator é que tem toda uma estrutura por trás. É muito difícil nós dizermos quem é chamado ou quem não é chamado. Eu até não gosto muito da palavra chamado, para mim todo mundo é chamado. Quando eu olho para o Novo Testamento, todos são chamados. A gente primeiro tem que começar a rever até essa questão, porque todos são chamados. Mas tem toda uma estrutura por trás disso, né? E eu acho que a gente precisa mudar na igreja local. As mudanças não começam lá em cima, elas começam aqui. Se as igrejas locais, a gente conseguir implementar isso que a gente está falando aqui nas igrejas locais, vai mudar muita coisa. Né? Porque eu posso dar exemplo do que já tem acontecido em Manaus, por exemplo. Nós temos uma igreja presbiteriana que vai fechar 2019 com 15 mil membros. Só que o indivíduo lá, quando ele sai do seminário, normalmente ele está com uma igreja com mais ou menos 250, 350 membros antes de ser ordenado. Mas então, a igreja, a mudança tem que vir a partir da igreja local. Esses entendimentos que o irmão trouxe, que o irmão questiona, esses entendimentos têm que vir na igreja local. E essa questão, nós ainda tem palestra que a gente vai entrar em alguma das colocações que o irmão fez aqui, ainda vai ser respondida amanhã aí. Certo? Alguém tinha levantado a mão aqui. Diga. Quando o senhor fala em eventos, né, eu me preocupo muito com isso, né? Acho que é uma palavra maravilhosa e ela cai tão bem nas nossas igrejas, porque realmente a minha própria igreja ela tem muitos eventos, né? E essa questão de sair para fora, né? A minha pergunta o evangelismo, se você faz um trabalho dentro da igreja visando o evangelismo, né? Eu não entendi muito. O senhor acha que sim faz dentro da igreja ou sempre tem que ir para fora? É isso que eu quero entender. Irmã, bastante diferente. É o conceito que está errado. Quando nós pensamos em sair para fora, nós pensamos em evangelização. E quando nós pensamos em evangelização, nós estamos pensando naquela maneira mais antiga que o indivíduo batia na porta do vizinho lá. Olá, como é que vai? Eu sou da igreja presbiteriana aqui, estou fazendo... Não, hoje em dia vai ter uma palestra que nós vamos falar das mudanças culturais, que a gente vai falar como o evangelismo acontece hoje. Tá, então amanhã a gente tem uma palestra, acho que é a primeira palestra que o Mário vai dar amanhã de manhã sobre isso, que é mudanças culturais, porque muda a maneira de pregar. Veja bem, o grande dilema é que nós precisamos rever conceitos, conceito de pastoreio. Na verdade, hoje a minha intenção aqui era bagunçar a cabeça de vocês, para amanhã a gente começar pegar essa bagunça santa porque é exatamente isso, existe todo o conceito, tem que haver a mudança na maneira de nós pregarmos, como é que era a ênfase nos sermões anteriormente, como é que hoje se faz na mudança cultural, como é que o evangelismo acontecia antes, como é que acontece hoje. Você tem toda uma mudança nisso. E quando eu falei da igreja voltada para si mesma, dentro dos quatro paredes, é para nós analisarmos aquilo que nós fazemos dentro da igreja. É só para entreter crentes. Os programas que nós fazemos, escola dominical é para crente, culto é para crente, as mulheres da igreja se reúnem para conversar entre elas,
né? Fofocar ali, fazer as fofoquinhas santas delas. E homem, então, pior. Homem de igreja só reúne para falar de futebol e churrasco. Né? E assim por diante. Então, tudo que nós fazemos está voltados para nós mesmos. E aí, se chegar no domingo, a gente só tem esse detalhe. Então, é o conceito que tem que ser mudado, não é? Esse conceito vai muito além disso. Diga, meu irmão. Mas as igrejas de bairro, as igrejas de periferia, elas sofrem muito com esse problema de que é sempre os mesmos, que é muito difícil aparecer novos membros, né? E foi falado nisso, muito enfatizado no treinamento, de preparar novos membros e tal. E existe alguma estratégia, alguma dica como treinar novos membros, né? A pergunta que eu faço. Se sempre, principalmente nas igrejas de periferia, né? Nas igrejas de bairro, vamos dizer assim, sempre vêm os mesmos grupos, né? Quando vem um visitante é aquela alegria, Mais festa, né, irmão? Aí fala, oh, será que ele vai ficar? E não fica. Então, algumas vezes não fica. E aí sempre o grupo, aí aquele grupo base, vamos chamar assim, né? E qual seria a estratégia nesse sentido? Não, o irmão levantou para mim um problema que talvez o irmão levantou e nem sei se o pessoal pensa aqui. Mas é que a maior parte das igrejas de bairro são igrejas famílias. Igrejas famílias têm um tumor cancerígeno que está localizado. A verdade é que normalmente essas igrejas são lideradas por 2 ou 3 famílias. E eles não percebem isso. Mas não há espaço para o de fora vir. Ele não é bem aceito no meio. E aí tem um detalhe, eu escrevi uma tese sobre isso. Há um fator interessante que são 5 tipos de igrejas existentes no mundo. Não vai dar tempo eu falar isso aqui, mas são 5 tipos de igrejas existentes no mundo. Igreja de família que vai de 0 a 75 membros. E até o pastor para a igreja família, ou ele tem que ser parente de uma dessas famílias, ou então ele funciona mais como capelão. Ou seja, as decisões todas passam por essas 2 ou 3 famílias. E se contrariar, o pastor vai embora. Então, esse é o grande dilema que a gente precisa rever esses conceitos. A estratégia do discipulado, deixa eu voltar atrás aqui. Uma vez, foi ano passado, nós estivemos em Curitiba, foi, né? No encontro de mentores, foi em Curitiba, 2 anos atrás. 2 anos atrás, 2016, né? Em Curitiba, nós estudamos 3 dias para responder 2 perguntas. Cleiton acho que deve se lembrar disso. Primeira pergunta, daqui para frente, quando nós sairmos daqui, quando falarmos em discipulado, o que é que estamos falando? Segunda, quando falarmos de igreja missional, do que é que estamos falando? Lembra, Cleiton? Porque, queridos, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui sobre discipulado, nós teríamos aqui umas 10 ou 12 mentalidades diferentes sobre discipulado. Sabe o que na maioria geral pensa em discipulado? Em estudo bíblico. Estudo bíblico. Pensa em ensino. Pensa em doutrina. Normalmente cognitivo. A gente só pensa, presbiteriano é dose, presbiteriano tira o coração de tudo, né? Só põe na cabeça. E só pensa aqui. E não é nada disso. O ano passado eu estava falando no Rio de Janeiro para um grupo de presbíteros. Falei 3 dias para os presbíteros sobre discipulado. Aí lá, um presbítero lá pelas tantas, falou assim, Pezinho, eu acho que agora eu sei o que está acontecendo. Eu falei, então vamos lá, irmão, fala para mim. A minha filha tem 18 anos, está na faculdade, entrou na faculdade, 18 anos. A minha filha, então ela fala, agora eu sei, minha filha é uma discípula. Você, irmão, fala para mim. Ela faz discipulado com o pastor, lá do Márcio, faz discipulado com o pastor, e ela começou a fazer, ela está tão empolgada, mas ela está tão apaixonada por Jesus, que agora na faculdade já tem 2 famílias novas na igreja que ela trouxe, e ela já tem 2 grupos no shopping que ela vai 1 hora antes para a faculdade, para reunir com essas famílias lá no shopping, para poder falar com elas.
E eu disse, está bem, faz igual a sua filha. Simplesmente assim. Esse é o grande dilema. Cada vez que a gente pensa em discipulado, a gente pensa em estudo bíblico, a gente pensa em lições, a gente pensa no cognitivo. Então, exatamente, e que só o pastor pode fazer. Outro pastor que esteve conosco lá e saiu de lá empolgado, só que ele está há 22 anos na igreja, então ele tem muito mais autoridade. O ano passado, em agosto, saiu de lá 22 anos na igreja, irmão. Igreja pequena. Ele saiu de lá tão empolgado, e ele pediu para mim, Pezini, como faz? Eu disse, então você faz assim, assim, assim. Em agosto do ano passado, ele convidou eu e minha esposa, fomos para o Rio de Janeiro, e eu fiquei espantado. Eu passei um fim de semana com os discípulos, ele tinha 70 discípulos. E agora ele está com 100 discípulos fazendo discípulos. Sabe o que ele me falou semana passada? Que o crescimento que ele teve na igreja o ano passado foi muito maior do que se ele somasse os 22 anos passados. Ele está assim, ele está apaixonadíssimo. Aí ele diz assim, mas eu não tenho feito nada, eu só tenho levado Jesus para essas pessoas. E deixa eu contar mais uma desse... Poxa, o relógio não para. Deixa eu contar mais uma desse... nessa reunião, uma senhora que ela tem um cargo bastante importante numa empresa. Então, o que esse pastor faz? Ele levanta às 5 horas da manhã para orar, para fazer a meditação, e o texto que ele faz, a meditação, a lecture divina dele, ele passa para o WhatsApp para esse grupo de presbíteros. E ele orientou o grupo de discípulo. Ele orientou o grupo a orar 5 vezes por dia. Ter 5 momentos de oração por dia, que a gente chama de liturgia das horas. Então, eles oram antes de sair para o trabalho, 3 vezes no período de trabalho e 1 vez à noite antes de dormir. Então, são 5 vezes. E essa senhora estava sentada com o gerente dela na mesa e o telefone dela tocou. Ela apertou, desligou, ele falou assim, não, pode atender. Ele falou assim, não é ligação, não. Como não? Seu telefone tocou? Eu disse, não, é que é o meu momento de oração. Ele, seu momento de oração? Fala para mim, o que é isso? Olha a oportunidade. Fala para mim o que é isso. Aí ela começou a contar. Aí, no final, ela perguntou assim, eu queria saber do senhor se eu posso parar 5 a 7 minutos para poder orar. Ele falou assim, claro, tem uns caras aí que saem toda hora lá fora fumar, ficam uns 5, 10 minutos fumando lá fora. Né? E é interessante, olha a oportunidade que ela teve. Agora, como é que a gente apresenta Jesus no discipulado? A gente não apresenta Jesus para a cabeça. Se eu fosse apresentar o Cleiton para o Marquinhos, como é que eu apresentava? Então, a verdade a gente apresenta Jesus como amigo. Eu quero te apresentar um amigo. Vem cá, é diferente. Mas tem outras coisas. Então, queridos, esse é o grande dilema. São mudanças de conceitos. E não é fácil. Não pensa que a gente vai aprender isso da noite para o dia. É um trabalho que a gente tem que fazer a longo tempo. E tem mais. Muitos nem querem aprender. Tem muitos pastores que falam assim, eu não vou aprender isso nada. Então, vou fazer manutenção até o resto da minha vida mesmo. E vou fazer manutenção. Fazer o quê? Diga, irmão. Agora você usou uma expressão, quadro mental. Me permite trazer uma colaboração da academia para essa área? Existe um livro chamado Processo de Ensinagem na Universidade. E esse processo de ensinagem, um dos vetores que sustentam esta percepção do ensino são as operações de pensamento. Quando você falou em quadro mental, para mim já veio claro essa questão das operações de pensamento. Quando nós vamos fazer discípulo, quais são as operações de pensamento que precisamos elaborar para fazer isso? Quando vamos falar de revitalização, quais são as operações de pensamento que precisamos elaborar para construir um cenário propício para a realização desta atividade? Então, nós não trabalhamos com isso. Primeiro porque a nossa teologia é concreta, né? Não é uma teologia imaginativa. Não é uma teologia imaginativa, usando uma expressão mais sociológica, uma teologia mais líquida, né? Que se derrama mais na vida nas veias das pessoas, nas veias das igrejas,
né? Então, mas especialmente nós perdemos muito tempo porque não sabemos quais as operações de pensamento que precisamos elaborar para a realização das nossas tarefas. Eu fico por aqui para não passar mais tempo, mas isso merece uma reflexão mais profunda. Com certeza. Obrigado pela contribuição. O tempo é tão curto para a gente entrar num monte de coisa, a gente só vai lançando, né? Vai lançando. Isso vale a pena. E mudança de conceito passa por aí, não tem outro jeito, não é? Porque mudança de conceito, as perguntas que surgem, você percebe que você está falando uma coisa, mas vocês estão elaborando no conceito que existem com vocês. Cada vez que eu falo em discipulado, vocês estão elaborando de acordo com o que vocês entendem como discipulado. Então, são essas coisas que a gente precisa refletir, né? Pastor, eu fico pensando, aliando aí ao discipulado, né, o testemunho do crente, né? Porque não adianta nada ele falar se realmente a vida dele não reflete aquilo, né? Eu vejo que isso é uma preocupação muito grande nos nossos dias. Então, mas a gente nem fala em testemunho, irmão, porque a gente parte do princípio de vida transformadas. Você não se torna discípulo de Cristo se não for transformado pela... Não é? Então, alguém transformado... Agora, um grande dilema que nós enfrentamos é outra coisa, né? Quando nós falamos em testemunho, do que é que estamos falando? Porque existe uma mentalidade, agora vou entrar novamente, no meio cristão, que ele não erra. Ele agora ele não pode pecar, não pode falhar. Esse é um outro erro que nós fazemos. Basicamente moral. Então, o que acontece com o crente quando ele peca? Até as igrejas não sabem trabalhar com isso. Me perdoe a minha colocação. As nossas disciplinas, elas existem. Teoricamente, a gente fala que é para restaurar, só que a gente não restaura, a gente manda embora. A gente não consegue conviver com o pecador. Ontem ainda eu gastei mais de 1 hora em 5 parábolas. Os pastores estavam comigo assim, eu vou dormir confuso. Né? E estou falando para pastores, irmão. Né? 5 parábolas de Jesus para desmistificar isso aqui. Agora, quando eu me apresento como gente, que sou falho, como ser humano, e eu então, existe espaço na minha teologia, vamos dizer assim, no meu viver diário para essas falhas, ninguém vai se escandalizar quando eu falho. Porque eu vou falhar. Então, não posso criar uma expectativa sobre a vida de ninguém, porque senão você vai ficar frustrado, você vai falhar. E pastores que pregam uma moral muito rígida são aqueles que dão piores testemunhos. Eu tenho um colega que pregou ferro e fogo durante 30 anos. A igreja cresceu, porque ele era o cara que o fogo descia do púlpito todo domingo. Moral, então, o pecado na área moral era fuzilado. Agora está sendo despojado porque manteve um relacionamento fora do casamento por 10 anos. Então, fique atenta com alguém que fala muito contra um pecado, porque ele está escondendo coisa. Então, esse é o grande dilema. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa pensar. Então, por que crente tem que ser pessoas que não falham, se todos nós, seres humanos, somos falhos? Novamente, é porque nós pensamos doutrinariamente, em termos teológicos, aqui e não aqui. Nós vamos ter uma palestra amanhã que eu vou dar, falando sobre João 15, que nós vamos entrar nessa área aí novamente. Né? Mas esse é um detalhe, a gente só revitaliza uma igreja a partir do pastor, depois da liderança, com essas mudanças todas de conceitos e de visão, e a coisa vai pegando passo a passo. Porque senão, cara, o que você sabe fazer manutenção, você vai lá fazer manutenção. É ou não é? Não tem outro jeito. Se eu sei fazer manutenção, eu vou fazer. Se você chamar um mecânico para ver no seu carro, o que ele vai ver? Você vai dizer que o carro está estragado e vai procurar consertar, não é? Então, esses são fatores interessantes, não é? Que a gente precisa pensar. Tá bom, irmãos? Vamos encerrar este momento? Vamos nos colocar de pé.
Eu quero convidar o missionário Abílio, está onde? Pode chegar até aqui, missionário. Pedir para o missionário Abílio nos dirigir a Deus em oração agora. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos por esse tempo juntos aqui. Louvamos-te por tudo que ouvimos, por todas as instruções que o Senhor desejou trazer para nós através do teu servo. Ajuda-nos a entendermos esses ensinamentos que são profundos e o Senhor pode implantar em nossos corações, nossa mente, o ensinamento daquilo que o Senhor deseja realizar através das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a cada um dos que estão aqui. Abençoe a cada irmão presente nesta reunião. Continue abençoando o teu servo na explanação destes ensinamentos, desta palavra. Continue abençoando no seu ministério e continue abençoando a cada um dos teus servos aqui, no ministério que realizam para ti. Louvado seja o teu nome por tudo. Estamos nos despedindo para amanhã retornarmos aqui para aprendermos mais do Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém.